A paz, irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e trago hoje uma palavra aqui em Atos dos Apóstolos 13, onde Deus fala assim grandemente aos nossos corações, né? Para que nós possamos estar sempre cheios e cheios do Espírito Santo, né, irmãos? E vigiando a cada dia, para que nós possamos ser mais e mais abençoados, né? E eu vou ler aqui a mensagem para os irmãos. Diz assim, Atos 13, Saulo e Barnabé pregam em Chipre, Elimas, o encantador. E diz assim a palavra do Senhor. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegado a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também João como cooperador. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Barjesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, este chamando a si Barnabé e a Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpretava o seu nome, procurando apartar a fé do procônsul. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? E eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. E então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Amém, irmãos? Deus é poderoso aqui nessa passagem, irmãos. Deus fala assim grandemente, né? Que ali Paulo, ele guiado ali pelo Espírito Santo, ele e Barnabé, eles têm que chegarem até ali a Chipre, porém eles passam em outras cidades, né, que se cita aqui, até eles navegarem e chegarem a Chipre, mas ali eles chegam para a glória de Deus, né, e eles chegam ali em uma cidade chamada Salamina, e ali eles anunciam nas sinagogas, que eles vão ali, como fala, anunciar a palavra de Deus, né? Falar do poder de Deus, né? Nas sinagogas. E ali dos judeus. E ali eles anunciam em tudo, né? E vão até ali para poder falar do poder de Deus, né? E tinha aí fala que tinha um colaborador junto com eles que se chamava João, né? Sempre tem pessoas para poder ajudar, né? As pessoas que estão fazendo a obra do Senhor, né? Isso Deus até prepara, né, irmãos? Para quando nós saímos para poder anunciar a palavra do Senhor, pregar o evangelho dele, né? Ele sempre coloca as pessoas também honradas e abençoadas para nos ajudar, né? Assim como esse João aqui estava. Não fala que era o João que caminhava com o Senhor, né? Pode ter sido aqui um outro João, eu não sei. Mas diz que ele era cooperador ali daquela obra. E aí diz também, né, que eles vão para a ilha de Pafos, né? Quando eles atravessam, eles acham um certo judeu lá, que ele era meio que mágico, né? Mas ele era profeta lá, mas ele era um falso profeta, né? O nome dele era Bajesus. E aquele homem, ele andava com esse procônsul, que era tipo uma autoridade, né, ali daquele lugar, para glória de Deus. O nome dele era Sérgio Paulo. E esse varão, ele era prudente, né? Ele gostava das coisas corretas diante de Deus, né? E ele estava com esse homem, esse falso profeta ali, né? E diz aqui que ele era varão prudente. E este chamou a Bernabé e a Paulo. Por quê? Porque ele ouviu eles pregando, né? E sentiu muito de Deus, de querer ouvir mais a palavra do Senhor, né? Ele era carente da palavra do Senhor, ele precisava ouvir mais. E ele achou que aqueles homens tinham muito de Deus para poder se mencionar. E aquele que andava com ele era um enganador,
né? Um falso profeta, porque aquele homem que se dizia ali estar na presença de Deus, falso profeta, né? E ele ouvindo tanto a Paulo como a Bernabé, viu totalmente uma diferença, que o que aquele homem falava ali para ele não batia com o que esses outros dois homens cheios pelo Espírito Santo estavam falando, né, irmãos? Então, aqui nos ensina a nós a vigiar com quem andamos, né, irmãos? Muitas vezes damos créditos a pessoas, né? E deixamos pessoas aproximar de nós, sendo que essas pessoas só vai nos afastar mais de Deus, né? Assim como aquele procônsul ali, Sérgio Paulo, ele queria e gostava do que era correto diante de Deus, mas só que aquele outro homem que andava com ele, esse Bagesas, ele era um enganador, né, um falso profeta, tentava tirar ele da visão de Deus, das coisas de Deus, né, trazendo outras oportunidades, falando de outros assuntos, né, irmãos? Então, aqui nos ensina que nós devemos ser vigilantes e sabermos com quem vamos andar na nossa caminhada, quem que verdadeiramente está do nosso lado, se está realmente falando das coisas de Deus, se está projetando mesmo as coisas de Deus, né, irmãos? Se está cheio realmente, verdadeiramente cheio do Espírito Santo de Deus. Então tem que haver toda uma diferença, né? E aquele homem ali, ele não tinha percebido que aquele homem era um enganador, acho que ele se deixou levar, né, irmãos? Mas só que quando ele ouviu tanto a Paulo como a Bernabé, ele, tem alguma diferença aqui. Aquilo que eu estou buscando está batendo mais com esses homens aqui do que com esse que eu estou andando ali. Né? Então ele começou a ficar atento, né, irmãos, a perceber. Né? E tanto é que diz a palavra, vigiai e orai, né? Então temos que vigiar primeiro, né, irmãos? Sabermos com quem estamos andando, se aquelas pessoas que estão ao nosso lado são verdadeiramente santas mesmo, buscam o Senhor Jesus, querem a diferença em Cristo Jesus, né? Bem, e ali Paulo, ali esse procônsul chama Paulo e a Bernabé, né, querendo ouvir um pouco mais da palavra de Deus e tudo, e ali esse Elimas, né, que era esse Bageso, que era o nome dele, mas eu acho que eu acredito que esse Elimas aqui seria um apelido, né, que remetia a encantador, né, porque o próprio nome já dizia isso, né, Elimas. Eu acredito que apelidavam ele por esse nome, né? E aí procurava apartar a fé do procônsul, é o que eu tinha falado agora há pouco. Sempre tem alguém para poder tentar tirar as pessoas do caminho do Senhor, né? Trazendo conversas aleatórias, falando de outras coisas, convidando para outros lugares, né, irmãos? Levando para coisas que são bem distantes do que é de Deus, exemplo, tipo a prostituição, jogo, né, vícios, N coisas, né, irmãos, que o inimigo ele é sujo, ele usa a quem dá vazão a ele, né? E aí esses tentam se aproximar daqueles que estão desejosos de buscar a face do Senhor, desejosos de querer andar na casa do Senhor, de estar na presença de Deus, né, irmãos? Mas o inimigo ele não presta, né, irmãos? E ainda tem pessoas que se associam a ele, aí completa, né? Então, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que temos que ser mais vigilantes, né? Então, é isso que está remetendo aqui essa palavra, que nós possamos vigiar muito mais e ser mais desejosos de estar com as pessoas que andam verdadeiramente com o Senhor, que estão cheias do Espírito Santo, assim como é o exemplo aqui de Paulo e de Barnabé, né? Então, aqui diz ainda mais a palavra do Senhor. Que aquele homem procurava apartar esse Sérgio Paulo da fé, né, irmãos? Então, que nós possamos também sermos abençoados, não querer tirar ninguém da igreja, nem apartar eles da fé, nem nada, né, irmãos? Mas que nós possamos estar ligados verdadeiramente no trono da glória do nosso Deus. Aí diz aqui que, todavia, Paulo ficou meio intrigado com aquele homem, porque ele via, né, e percebia que aquele cara ali estava, tipo assim, sendo um impedimento para aquele homem, né? Ele via que aquele homem estava desejoso de seguir o Senhor, mas ele sentia que aquele outro, tipo assim, queria puxar ele, né? Tipo, queria levar como se fosse para um outro lugar, né? Falar de outras coisas, né, irmãos? Tirando a atenção do Sérgio Paulo. Aí, o Paulo, já cheio de Deus ali, né? Já com visão do Senhor, falou assim, tem coisa errada aí.
Quer ver? Deixa eu observar melhor esse cabo aqui. E aí foi, olhou fixamente, diz aqui a palavra de Deus, no olho daquele homem, aquele homem chamado Elimali, de apelido. Olhou nos olhos dele, quando viu, ele identificou que ele era filho do diabo. Falei assim, filho do diabo, tu tá cheio aí de todo engano, de toda malícia, né, inimigo de toda a justiça de Deus. Tu não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor, né? Por isso, eis aqui, pois agora contra ti vem a mão do Senhor e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante diz aqui a palavra que a escuridão e as trevas, né, caíram sobre aquele homem, né? E ali e andando ele a roda, buscava a quem o guiasse pela mão, porque ele já foi imediato essa cegueira que veio depois dessa oração de Paulo. E então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Tá vendo aí, irmãos? Então Paulo, vendo que aquele homem ali fazia as coisas contrárias, ele falou assim, tu é filho do diabo, né, seu enganador? Mas agora eu vou orar a ti, aí a mão do Senhor vai ser contra ti, tu ficarás cego por algum tempo e saberás quem é Deus na terra, né? E tu te converterás. E aqui o Paulo não fez aquela oração para que ele ficasse de todo cego pro resto da vida, mas que ele ficasse por algum tempo para que ele reconhecesse o poder de Deus. E que ali ele não ficasse debochando da palavra do Senhor, né, daquilo que estava sendo mencionado, vindo da glória de Deus, né, irmão, para que ele tivesse respeito. E ali foi preciso essa correção a ele, né? E ele ali ficou cego, né, por um determinado tempo, não diz aqui quanto tempo, mas até que ele caísse em si, né? E acredito que quando ele ficou cego e viu o que se sucedeu, o próprio diabo caiu fora dos coros dele, né, irmãos? E ali, com certeza, aquele homem se chegou mais ao Senhor, né? E deve ter reconhecido que o poder de Deus na vida de Barnabé e de Saulo, né? E aqui diz a palavra, né, que Paulo e Saulo, eles, como é que fala, o procônsul aqui, né, diz que ele ficou maravilhado, né, e se converte ao Senhor, né, e ali ele segue a doutrina do nosso Deus, né, irmãos? Que pena que esse homem está passando, né? Ai, meu Deus amado, mas que nada venha atrapalhar aqui, né, irmão, o término disso daqui. Mas assim, diz que aquele homem, ele se converte totalmente ao Senhor, né, irmão? Fica maravilhado e segue ali, né? E eu acredito que esse homem também, esse Elimas que ficou cego, ele também vem a seguir o Senhor Jesus, né? Reconhecendo, né, o poder de Deus, né, irmãos? E assim deve ser nós, né? Estarmos sempre ligados no trono da graça do nosso Deus. Essa é a palavra, eu gostaria que os irmãos compartilhassem, dessem um like, assinassem meu canal. E a paz para os irmãos.